Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o Dr. Enoque. Eu trabalho com educação no Brasil e sou uma pessoa que sou vinculado a algumas universidades dos Estados Unidos, do Chile, e sou psicólogo, empresário. Mas muito bem, esse vídeo meu aqui, em primeiro lugar, eu quero fazer com vocês algumas considerações. Eu tenho acompanhado assim muito vagamente os comentários acerca do nosso candidato Jair Bolsonaro. E tenho acompanhado a análise de conjuntura também, o que tem acontecido no Brasil. E tenho percebido o seguinte: o povo brasileiro e suas relações políticas, elas podem ser exemplificadas através de uma parábola. Primeiro eu quero deixar claro aqui que o meu candidato a governador para o estado do Espírito Santo é o Manato. A minha candidata a deputada federal é a doutora Soraya. E o meu candidato a presidente da República é o candidato Jair Bolsonaro, e meu candidato a senador é o Magno Malta. E eu quero aqui mandar um beijo no coração do pastor Silas Malafaia. Eu não conheço o pastor Silas Malafaia pessoalmente. Ele é pentecostal, ele é da Igreja Assembleia de Deus. Eu sou o oposto. Eu sou tradicional e eu sou anglicano, episcopal anglicano. Mas isso não me impede de ter a admiração que eu tenho pelo pastor Silas Malafaia. Pelo homem inteligente que ele é, pelo homem de vida íntegra que ele tem, pelo homem que lutou e tudo que ele tem ele conquistou com muito trabalho, com muito esforço e com muita oração. Que eu sou testemunha nos bastidores, mas tenho acompanhado do testemunho de vida do pastor Silas Malafaia. Eu não estou mais à frente de igreja, porque sou bispo hoje, mas nas minhas andanças do ministério pastoral pelo Brasil afora, membro da UMEB, já com 32 anos de ministério, e hoje empresário, psicólogo, lido na outra carreira na área educacional. Mas aqui eu quero dizer o seguinte: nós estamos vivendo hoje uma situação em que nós estamos na encruzilhada. Ou nós votamos em Bolsonaro, que representa mudança, e mudança para melhor, ou nós votamos naquilo que está aí, que levou o Brasil para essa situação em que nós nos encontramos hoje. O Brasil vive hoje, na minha opinião, estou com 52 anos de idade, a pior crise que eu tenho conhecimento, que eu participei, que eu vi. E olha que eu vivi a crise de 86, sob o governo de José Sarney, quando nós tínhamos aquela inflação galopante, que você fazia uma fila para comprar uma lata de óleo, que você fazia uma fila para comprar 1 quilo de carne, e era uma lata de óleo para cada família, era 1 quilo de carne para cada família. Você recebia seu pagamento, seu salário, você tinha que gastar ele todo na hora, porque no dia seguinte ele valia menos 10%, no outro dia já valia menos mais 10%, e no final do mês, se você guardasse seu dinheiro, ele tinha acabado. Então, hoje nós temos só duas alternativas: ou você vota em Jair Bolsonaro, que representa mudança, e olha que eu não conheço pessoalmente Jair Bolsonaro, eu sou apenas uma pessoa que gosto de ler análise de conjuntura, eu já li cerca de 3.000 e poucos livros. Estou falando aqui da minha biblioteca pessoal, onde eu tenho aqui cerca de 4.000 livros, aqui atrás de mim, do meu lado esquerdo, do lado direito, na minha frente. Estou no meu gabinete. Então eu sou uma pessoa esclarecida, né? Sou uma pessoa que leio desde filosofia, religião, direito, psicologia, política, relações internacionais, economia. E eu sei muito bem o quadro que nós estamos passando, que é o pior de nossa história. E eu costumo comparar através de uma parábola, dizendo o seguinte: o cidadão brasileiro hoje, nós, cidadãos brasileiros, estamos semelhantes àquele homem que, chegando em casa, encontrou a mulher dele numa cama, traindo ele com outra pessoa. Veio angústia no coração dele, a dor, ao ver sua esposa ali traindo na cama. E ao invés de tomar uma posição drástica, radical, seja de brigar, gritar, esbravejar, ajuntar as coisas e ir embora, o cidadão brasileiro, então é esse homem que viu a sua mulher na cama. Esse é o cidadão brasileiro. A mulher que ele viu na cama é o político que nós tínhamos colocado antes no poder, que estava se prostituindo no sentido metafórico,
Porque até a Bíblia fala da igreja falsa dos últimos dias, que se prostituiria com os reis da terra. Então a prostituição no sentido teológico, não no sentido sociológico, mas no sentido teológico significa relação promíscua. Então, os políticos que estavam aí, que representavam como se fosse a nossa esposa, a esposa do cidadão, estava na cama com outro, ou seja, cometendo promiscuidade. Então, esse cidadão que encontra ali, que é o brasileiro, que encontra sua esposa na cama com outro, que é o político que nós elegemos, com quem nós nos casamos na eleição, ele perdoa a esposa, perdoa o político. Mas esse político continua com vida torta, e esse casamento continua sendo um casamento infiel, ou seja, o político infiel ao eleitor que o elegeu. E esse cidadão, ele ainda continua humilde e acreditando e apostando que a sua esposa vai melhorar, que ela vai consertar, ou seja, que o político que ele elegeu vai melhorar, vai consertar. E mais uma vez ele torna a pegar a esposa dele, mantendo relações promíscuas com esse, com aquele, com Odebrecht, com Petrobras, com não sei quem mais. E ele chega um momento que fala, poxa, minha esposa está me traindo com todo mundo. Mas mesmo assim ele resolve perdoar. E chega um dia que a sua esposa, ela vai presa. Não só pela traição ao marido, mas por tanto ilícito que ela cometeu. E aí, esse cidadão agora de bem, que é o brasileiro, cidadão honesto, que é o brasileiro, cidadão honrado, que é o brasileiro, vendo a sua esposa naquele estado lastimável, depois de traí-lo tantas vezes, por fim agora se corrompeu tanto que acabou presa. Foi insuportada pelas autoridades, pela justiça. Ele tem tudo para poder, esse cidadão tem tudo para encontrar uma nova esposa, começar um novo lar, começar uma nova vida e ser feliz. Aquela esposa presa indica uma nova noiva para ele. E fala assim, eu vou te indicar uma amiga minha, que ela é boa, ela vai me representar. E ao invés de procurar uma nova esposa, com vida limpa, ficha limpa, uma esposa que nunca se corrompeu, uma esposa íntegra, o que acontece? O cidadão então está na encruzilhada. Ou ele se casa com a noiva limpa, íntegra, correta, que no caso representa o nosso candidato Bolsonaro e toda a sua equipe, ou ele casa com uma outra noiva indicada por aquela promíscua que está presa. E aí sabe o que acontece? O cidadão brasileiro fica em dúvida. E de repente, num ato de desespero, misteriosamente, a pretendente íntegra recebe uma facada no estômago, tem o intestino perfurado, e a faca roda dentro e por pouco a noiva íntegra não morre. Ah, sabe quem foi que deu aquela facada na noiva? Foi um canário belga que passou por lá e deu uma facada na noiva. Sabe quem deu aquela facada nessa noiva íntegra para ela não casar com esse cidadão já sofrido? Para que ele casasse com a noiva indicada por aquela que está presa? Tão corrupta e promíscua quanto aquela que está presa? Sabe quem foi? Não estou dizendo de pessoa, estou falando de sistema político. Quando eu falo que noiva, eu não estou falando de candidato X nem B, estou falando do sistema que o envolve. Porque, assim como o ser humano tem alma, a alma dessa noiva, estou falando da alma, da personalidade, a personalidade do candidato é a sua ideologia. E aí, vem uma borboleta linda, já viu aquela borboleta colorida? E dá uma facada no estômago da noiva íntegra. Sabe para quê? Para não casar com o cidadão. Porque a borboleta achou que se o cidadão casasse com essa mulher íntegra, ele ia ser feliz. Não, acho que estou equivocado. Doutor Wesley, estou equivocado, doutor Wesley. Não foi nem uma borboleta quem deu a facada, não foi nem um canarinho. Ah, quem sabe foi uma abelhinha que veio voando de um jardim. Foi isso, doutor Wesley? Ah, foi uma abelhinha, veio uma abelhinha e deu a facada. Ah, gente, conta outra. Conta outra, não foi a borboleta não, doutor Wesley, que deu a facada não. Não foi a borboletinha que deu a facada não, doutor Wesley. Não foi o passarinho canarinho belga não. Foi um doido. Deus mandou ele lá dar uma facada no Bolsonaro. Não tem otário aqui não. 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 Não foi borboleta que esfaqueou o Bolsonaro. Não foi canarinho belga. Não foi também um passarinho
tampouco foi um maluco que Deus mandou. Tem coisa errada aí! Tem coisa errada aí! Quem é que queria tirar a noiva íntegra? Quem queria tirar a noiva íntegra e fazer com que o povo se casasse com a vagabunda? Os canalhas, 1000 vezes canalhas. Quem queria fazer o povo casar com a vagabunda? Não estou falando aqui de nome de ninguém, não. Nem de João, nem de Pedro, não. Estou falando de... Essa noiva que estou falando não é o candidato Pedro e Manel. Estou falando de ideologia. Porque ser humano sem alma é morto e defunto. Noiva sem alma é defunto. E a alma da noiva, a personalidade dela, é a ideologia política dela. Então, gente, quem deu essa facada na boca do estômago do Bolsonaro para tentar matar foi uma borboleta, tá? Foi uma borboletinha que deu. Aí ela veio assim falando, vou dar uma facada no Bolsonaro. E deu uma facada nele. Porque se o Bolsonaro for eleito, aí eu perco, meu poder não volta ao poder. Aí depois vão me processar, dizer que eu tô falando que foi partido tal. Não tô falando que foi ninguém. Porque a Polícia Federal está investigando isso. E a verdade vai vir à tona. Eu ouvi uma entrevista do Bolsonaro dizendo que o delegado está investigando o caso. É o delegado que foi funcionário do PT lá no Belo Horizonte, do Patrus Ananias, que esteve ligado ao PT. Eu também não quero questionar, porque eu confio na integridade da Polícia Federal. Eu confio na integridade da Polícia Federal. Eu sei que esse delegado, mesmo tendo sido funcionário do PT durante muito tempo, dos seus de Patrus Ananias e de outros lá, está ligado ao PT, mas eu creio na integridade dele. Eu creio que ele é um homem íntegro e correto. Eu creio que a vocação dele para policial, eu creio que a vocação dele como brasileiro está acima disso. E eu creio na investigação desse delegado. Eu acredito que a verdade vai aparecer. Eu confio na Polícia Federal Brasileira e a verdade vai aparecer. Esse delegado que um dia teve ligado ao PT de alguma forma, ele também, eu acredito que ele seja um homem íntegro e a verdade vai aparecer. E nós vamos descobrir que não foi borboleta que esfaqueou o Bolsonaro. Vamos descobrir que não foi passarinho canário belga. Vamos descobrir que não foi abelhinha, que nem foi um maluco que Deus mandou. Um maluco que mantém os melhores advogados do Brasil, advogados que vão de jatinho visitá-lo. Um vagabundo que não tem um sapato bom para calçar. E no mesmo dia que esse vagabundo deu uma facada no Bolsonaro, alguém estava lá no Congresso Nacional se passando por ele lá na mesma hora lá, com carteirinha com o nome dele lá, sabe para quê? Para criar o álibi, que se ele saísse vivo e conseguisse sair ileso, ele dizia, não fui eu não, estava lá no Congresso. Então isso foi muito bem arquitetado, isso foi muito bem planejado. Mataram o Tancredo Neves, mataram o Ulisses Guimarães, mataram aquele Eduardo do Pernambuco, que seria um grande presidente, e tentaram te matar, Bolsonaro. Bolsonaro não anda mais sem colete, não anda mais sem segurança, porque nós do Brasil precisamos de você, Bolsonaro. Nós do Brasil precisamos de você, Bolsonaro. Nós não podemos te perder. Pelo amor de Deus, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque você é uma ameaça para os bandidos, você é uma ameaça para os vagabundos, você é uma ameaça para os ladrões, você é uma ameaça para aqueles que roubaram milhões da Petrobras. Eu estava ouvindo um depoimento do ministro Palocci, dizendo que um certo dia alguém chegou e entregou lá, se eu não me engano, 300 milhões de reais para o Lula, para poder fazer uma transição. Isso aí quem disse foi o Palocci no depoimento, não sou eu, né? E disse assim, aquele sítio, aquela fazendinha que você aqui já está mandando dar reforma nela para você. Ô gente, pelo amor de Deus, como é que ainda eu posso acreditar que tem brasileiro que quer votar em PT, que tem como vice na chapa uma comunista, que não disfarçou não, o partido dele é Partido Comunista do Brasil, PC, não disfarçou não, entendeu? Então gente, pelo amor de Deus, nós não podemos brincar mais, porque se nós não votarmos no Haddad agora, nós podemos passar 4 anos de desgraças. O Brasil já está no fundo do poço. Se você anda pelas ruas, tá nas lojas, se aluga-se, prédios inteiros sendo alugados. O Brasil não suporta mais, o povo não tem dinheiro mais. Tem pessoa pegando no guarda-roupa, camisa dele anunciando no OLX e no Mercado Livre, calça velha dele, calça nova, com roupa que ele nunca usou, que está com etiqueta, que comprou, que ele não teve o prazer de usar, e está anunciando no Mercado Livre para comprar arroz para comer, porque nós estamos na pior crise da história brasileira, crise que o PT nos colocou. O comunismo é a pior desgraça que já pode existir nesse mundo. Sabe o que o comunismo fez na China? Impediu de ter igreja na China.
Agora tem igreja lá, porque o comunismo da China agora é o comunismo light, né? Comunismo, é comunismo, né? Comunismo, isso é o comunismo da China. Mas quando era comunista mesmo, não podia ter igreja lá. Na Coreia do Norte, se você for pego com a Bíblia, prisão perpétua. Se você for pego pregando o evangelho, você é morto e fuzilado na hora, no mesmo lugar. Vai no YouTube, procura os vídeos da China, do passado, quando os tanques de guerra passavam por cima das pessoas, missionários presos, sendo torturados, a Rússia chamada cortina de ferro. O comunismo sempre foi inimigo de Deus. Então não importa se você é espírita, não importa se você é ateu, não importa se você é evangélico, católico, não importa. Importa se você tem princípios na vida. Chega, nós não aguentamos mais. Comunismo não funciona. O comunismo acabou na Alemanha. O comunismo acabou na União Soviética. O comunismo da China acabou porque agora eles estão num capitalismo selvagem usando o nome de comunismo. E os países que ainda sustentam o comunismo, lá na Coreia do Norte, por exemplo, lá você não tem liberdade de andar, de filmar, de fotografar. Você só vê aquilo que o governo quer que você veja. Não existe liberdade. Em outros países comunistas, as pessoas vivem vida subhumana. Então, gente, eu pedi a vocês aqui, votar em Jair Bolsonaro é votar na mudança. É votar na mudança. Você sabe por que eles deram aquela facada no Jair Bolsonaro? Aquela facada ali, ela tem uma riqueza simbólica muito grande. Aquela facada ali foi a facada na liberdade. Esfaquearam a sua liberdade. Esfaquearam o seu sonho. Porque deram a facada para matar. Porque se matasse Jair Bolsonaro, os eleitores do Jair Bolsonaro não têm muita simpatia pelo Mourão. Eu, pelo menos, tenho simpatia pelo Mourão, que é o vice dele. Qualquer outro homem da mesmo naipe do Jair Bolsonaro que entrasse, que fosse militar ou não, teria o meu voto. Mas o povo não tem esse entendimento. Hoje mesmo eu estava conversando com um doutor, e que eu não vou falar o nome dele, por questão de ética, ele falou assim, não adianta só gravar esse vídeo. 3% de pessoas vai ouvir esse vídeo, ver esse vídeo e vai valorizar. O povo brasileiro já está tão cauterizado, a cabeça do povo brasileiro está tão já manipulada que isso aí vem lixo. Só vai ter 3 visualizações nesse vídeo. Não importa não que eu tenha 3 visualizações não. Se ninguém vê o meu vídeo, pelo menos fica esse desabafo no YouTube. Eu quero dizer para vocês o seguinte, votar em Jair Bolsonaro é votar na razão, tá certo? É votar na razão. Não dá mais para a gente viver de ilusão. Primeiro, cota para negro. O negro está na universidade de graça. Quase mataram o Jair Bolsonaro por isso. Pegaram o Jair Bolsonaro, lincharam, chamaram ele de racista. Porque ele falou que não precisa de cota para negro. Mas sabe qual é a filosofia que está por trás disso? Jair Bolsonaro, quando ele diz que ele é contra a cota para negro, ele está dizendo que todos os seres humanos são iguais. É isso que a Constituição Federal diz, que todos são iguais perante a lei. Então nós não podemos ter uma lei para branco, uma lei para asiático, uma lei para negro, uma lei para pardo. Nós temos que ter uma lei nacional. Então o negro tem que entrar na universidade pelo mérito dele, pela capacidade, e eu particularmente acredito que a cor da pele não influencia na inteligência de ninguém. Nós tivemos aí um dos homens mais inteligentes do Brasil, que foi o Joaquim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, um homem que eu admiro. Cor da pele nunca fez de ninguém mais inferior. Nós estamos querendo criar um apartheid aqui dentro, igual tinha na África do Sul, negro para um lado, branco para o outro. O branco passa por vestibular, porque ele é inteligente, pode passar. Agora o negro, coitadinho, uma cota que não é capaz. Isso é humilhação. E eu posso falar isso porque eu sou de ascendência afro. O pai do meu pai era negro porque faleceu. O meu pai era de pele morena. Esse pouquinho de cor branca que eu tenho, que eu herdei da minha mãe, mas eu tenho o meu sangue é sangue negro. E eu tenho como provar isso e buscar cota também, mas eu não quero. Porque eu acho que a raça é humana. O povo negro, o povo de pele negra é tão inteligente, e eu diria, no mesmo nível, no mesmo patamar que o branco e o asiático, qualquer um. E outra coisa, dizer que o Bolsonaro é homofóbico? Não! O Bolsonaro nunca foi contra homossexual. Eu nunca ouvi um discurso dele. E eu acompanhei praticamente tudo que ele falou no YouTube, tudo que ele tem falado na mídia. A única coisa que ele foi contra é a cartilha gay, que ensinava a criança beijar, menininho beijar na boca de menininho, menininha beijar na boca de menininha, ensinando relação sexual para criança. Isso é papel da família. Isso é papel da família. Então, distorce o que ele fala. E outra coisa, essas pesquisas que estão por aí, que coisa estranha. Alguém faz uma pesquisa, uma enquete,
dá 80% para o Bolsonaro na eleição do primeiro turno. As pesquisas oficiais, 28%, 38%. Por quê? O claro objetivo de induzir a população que o candidato adversário está quase no mesmo nível. Então, se o pessoal está desanimado de votar, vota que está chegando lá. E isso funciona. Eu já estou cansado de ver em eleição essas pesquisas feitas dessas formas, né? Promoverem candidatos. Então, gente, pelo amor de Deus, não dá mais. A hora da mudança chegou. A hora da mudança chegou. Não sou candidato a nada, nunca fui candidato a nada. Eu estou falando aqui com o meu coração. E eu quero aqui mandar um beijo no coração do Jair Bolsonaro, um beijo no coração do Silas Malafaia e dizer para você, pastor Silas Malafaia, você é meu herói. Eu sou tradicional, sou de fé tradicional. Vivi a minha vida pastoreando a igreja presbiteriana do Brasil e hoje estou na igreja episcopal anglicana, que é uma igreja tradicional, mas a minha diferença para você, de você ser pentecostal e eu ser tradicional histórico, isso não muda em nada a admiração que eu tenho por você. E eu digo mais, Silas Malafaia, se nós tivéssemos mais um Silas Malafaia no Brasil, não diria mais dois, porque nós temos mais um aí, porque o pastor Marco Feliciano também tem sido uma pessoa que no início, quando eu via as pregações do Marco Feliciano, eu não gostava, achava ele meio exaltado no púlpito e tal, meio falastrão, mas depois eu pude perceber que ele é um homem inteligente, centrado, comedido, muito sábio nas palavras, defensor da ordem, defensor da lei, um homem que para mim tem a moral acima de qualquer suspeita. Então fica aqui a minha palavra, nota 10 para o pastor Silas Malafaia, nota 10 para o pastor Marco Feliciano. Não concordo com a teologia de vocês, mas concordo com o caráter de vocês, a moral de vocês. Vocês são meus heróis. E você, candidato Jair Bolsonaro, você fez duas coisas que você vai mudar a sua vida para sempre. E que vai mudar o Brasil para sempre. Duas coisas que você fez. Você decidiu apoiar Israel e você decidiu apoiar os Estados Unidos. Eu não sou judeu, mas a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e diz ainda, diz a palavra de Deus, para Abraão e sua descendência, os que te abençoarem, eu abençoarei. Os Estados Unidos é hoje a nação mais rica do mundo. Se você observar na história, Estados Unidos é aliado histórico de Israel. E a Bíblia diz sobre Israel, não temas porque eu te chamei, chamei e te remi, quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Com poucos aninhos de existência, Israel conseguiu demolir numa guerra chamada Guerra dos 6 Dias, de 6/7/67. Israel destruiu todos os exércitos inimigos, porque Deus estava com Israel. Então, Jair Bolsonaro, você tomou a decisão, você foi o único presidente que tomou essa decisão. Eu quero me despedir de vocês agora, cantando o hino nacional de Israel, em homenagem a esse povo tão abençoado. Kolot baleva penima nefesh odi omia olfate misra kadima ain letzion Sofia Koloadva Tikvatenu Hatikva basnot alpai Legianan Hofshi Beazenu Eretz Tzion Verushalayim Legianan Hofshi Beazenu Eretz Tzion Verushalayim. Esses milhões e milhões e milhões de dólares que o Brasil mandou para países terroristas e para países comunistas, Deus vai trazer de volta, porque Deus vai sarar nossa nação e Deus vai restituir cada centavo que foi entregue ao diabo. Beijo no coração de todos.